Fala galera, tudo certo? Fala aqui o Highlander e bem-vindos a mais um vídeo do canal. Como vocês bem sabem, o ano acabou de virar, então quero desejar de cara um feliz ano novo para vocês e que esse ano seja de muito sucesso para todos nós. E agora indo direto para o assunto do vídeo, você pode estar pensando em 2026 trocar de smartphone. E se você procura um modelo de R$3.000 a R$3.500 no Brasil ou de 300 a 350 euros aqui em Portugal, eu trago uma opção interessante. Vamos conversar juntos e entendermos se o iPhone 13 Pro ainda é uma boa opção esse ano. Vamos ver como é que ele está rodando o iOS 26. E então, bora pro vídeo! De cara, pessoal, isso na minha opinião nunca vale a pena comprar smartphone de lançamento. Você vai pagar muito caro. Se você esperar ali 2, 3 meses, você vai ter um desconto substancial. No caso de iPhone, não é bem assim. Nós sabemos que o iPhone demora muito mais para desvalorizar. Então, hoje em dia, as opções mais custo-benefícios do iPhone, eu diria que são os iPhones 12, 13 e 14. E dentre eles, na minha opinião, o 13, principalmente o 13 Pro, foi um diferencial, pois foi o primeiro a trazer a tela de 120 Hz OLED para a linha iPhone. Dito isso, bora conversar primeiro sobre as especificações técnicas desse aparelho. Esse aparelho está na cor branca e, na minha opinião, a linha iPhone 13 tinha cores muito mais bonitas que a linha atual do iPhone 17, né? Que acabaram removendo até o preto, que maldade. Começando então sobre a tela. A tela é uma tela de 6.1 polegadas, OLED, taxa de atualização de 120 Hz com HDR. O acabamento, pessoal, é muito bom, é um acabamento em aço inoxidável, com as bordas, né, cromadas. Na minha opinião, a única coisa de crítica que eu tenho é para as bordas cromadas, preferia acabamento fosco, e com a traseira e a parte frontal de vidro. É um aparelho que passa uma sensação de aparelho premium, isso aí eu não consigo negar. Estamos falando de um aparelho com processador Bionic A15 que é extremamente competente ainda no dia de hoje, vai rodar qualquer coisa que esteja na Apple Store, vocês podem ficar descansados quanto a isso. O 13 Pro ainda conta com 6 GB de memória RAM, que na minha opinião dá conta do recado aqui para o iOS. Lembrando que o iOS não tem a mesma multitarefa de um Android, mas 6 GB ele já deixa ele extremamente competente. Você não vai passar raiva com apps recarregando com frequência, não é algo comum com essa quantidade de memória. Eu só tenho em mente a limitação de multitarefa que é do próprio sistema operacional. Aproveitando que estamos falando de desempenho, vamos dar uma olhada na performance dele aqui no Geekbench. Eu pessoalmente não acho que esses aplicativos são parâmetro para muita coisa, porque são apenas números. O que importa mesmo é a usabilidade no dia a dia, e para mim ele é ótimo. Daí eu não tenho o que reclamar da performance dele, mas vamos ver aqui como é que ele vai sair. Finalizado o teste após quase 5 minutos, então temos aqui 2.400 no single core e um pouco mais de 6.000 em multicore. No iOS 26.2, né? E é isso. Então, como vocês puderam perceber, gente, vocês não vão ter problema com o desempenho aqui. É um aparelho extremamente fluido, como vocês podem ver. Ele tira muito proveito da tela 120 Hz, aliado com as belas animações, né? Animações bem fluidas, típicas do iOS. E agora, para mostrar aqui de desempenho, esse aparelho não passa nenhum problema mesmo, vamos testar aqui um jogo, vamos testar o Call of Duty Mobile. Mostrando aqui em termos de configuração, fica em qualidade gráfica muito alta, taxa de quadros muito alta. Eu acabei habilitando também alguns outros efeitos que vinham desabilitados por padrão, tá certo? Essa é a configuração. E agora bora ver dentro do jogo. Vocês podem perceber que ele não tem nenhum atraso, ele roda muito bem porque é um processador que, apesar de ter alguns anos, temos que ter em mente que os processadores da Apple sempre são muito eficientes, muito poderosos e muito eficientes. Então você não vai ter nenhum problema mesmo de desempenho com o A15 Bionic. Vocês vão me perdoar aqui pela experiência, porque não sou bom com jogos de tiro de controle touch. Meu negócio mesmo é mouse e teclado. Mas eu acho que esse é um jogo muito bom para mostrar o desempenho desse aparelho. Posso dizer que com cerca de 5 minutos de jogo, nem nota o aparelho quente. Para ver quão eficiente é o processador. O iPhone 13 Pro ele ainda conta com a entrada Lightning, que só foi substituída no iPhone 15, mas além disso, pessoal, ele tem carregamento sem fio, então se você tiver um acessório MagSafe e quiser utilizar com ele, vai funcionar. O sensor de escaneamento aqui funciona muito bem. Eu sei, ele não tem a Dynamic Island dos aparelhos mais novos, tem o Synote, mas olha, quão rápido ele desbloqueia. Vou bloquear novamente.
e isso está numa posição inclinada aqui, né, para minha face, ele reconhece muito bem. É questão de adaptação. Se você já utiliza um iPhone e tem um Note, você não vai sentir nenhum problema. No começo, sim, é de se estranhar, você vindo de um Android com bordas mais finas e um espaço menor aqui para a utilização da câmera, você estranha, mas com o tempo isso acaba não sendo um grande problema. Agora, se você está procurando a Dynamic Island, você vai ter que procurar os modelos mais recentes. O iPhone 13 Pro ainda conta com saída de som estéreo, uma superior frontal e uma inferior direita. O iPhone 13 Pro tem câmeras bem competentes. Temos um conjunto aqui triplo de câmeras, a wide, ultra wide, a telefoto de 12 megapixels e também a câmera frontal, uma câmera de 12 megapixels. Mas de cara eu posso falar que o ponto fraco é a câmera frontal, pois ela não conta com foco automático. Então se você tentar bater uma foto, uma selfie bem de perto, ele não vai focar, porque ele tem um foco fixo, e a imagem não vai ficar como você está esperando. Agora, esse conjunto traseiro, pessoal, é muito competente. Falando rapidamente aqui das câmeras, além do conjunto triplo que eu já mencionei de 12 megapixels, ele conta com flash, obviamente, e também tem um sensor LiDAR. A câmera principal conta com abertura de 1.5, é uma abertura que está de acordo com outros tops de linhas de hoje, enquanto as outras câmeras, a câmera telefoto tem uma abertura de 2.8 e a câmera ultra-wide uma abertura de 1/8. E como já mencionado, a câmera frontal conta com foco fixo, então vocês têm que ter em mente quanto a isso. Mas na minha opinião, a câmera tem uma qualidade muito boa, apesar da falta do foco automático. Ainda sobre as câmeras, elas conseguem filmar até 4K 60 fps, mas contam com diversos modos, além do modo foto e vídeo, modo slow motion até 240 fps, modo cinematic e modo retrato, com aqueles efeitos de luz da Apple, e você consegue ainda configurar nas opções de câmera se você quer capturar uma foto como ProRAW ou filmar um vídeo como ProRes, que facilita muito na edição. E outra coisa que eu acho interessante, na minha opinião, é a vantagem. Como estamos com o Bionic A15 aqui nesse 13 Pro, não temos Apple Intelligence, então não temos as funções avançadas de IA, que como sabemos, já faz algum tempo, as funções de IA do iOS são vergonhosas, não funcionam bem. Então, para ter algo meia boca ou não ter, eu prefiro até não ter aqui no iPhone 13 Pro. Você só tem, se eu não me engano, os recursos de IA a partir do iPhone 15, que não é Bionic A17. Então fica aí a informação, caso você tenha interesse nesse recurso, esse aparelho não vai te atender. E pessoal, aproveitando que estamos falando de câmera, eu diria que o iPhone, e esse iPhone 13 Pro, é excelente para produção de conteúdo. Então se você tem foco em Instagram ou TikTok, você vai ficar plenamente satisfeito. Agora, se você quer utilizar, por exemplo, para filmar aqui no canal do YouTube, por exemplo, o app nativo do iOS não é tão bom para isso. Ele é limitado, mas você tem ótimas opções como o Blackmagic Camera que eu utilizo aqui quando eu filmo a partir do iPhone 13 Pro. Pessoal, e algo que eu esqueci de comentar, a câmera grande angular, aqui a 0.5 do seu iPhone, na verdade todas as câmeras traseiras do iPhone 13 Pro têm foco automático, então ao selecionar 0.5 eu consigo ter boas fotos com macro, porque ele, com foco automático, ele consegue alcançar bons resultados. Eu vou tirar aqui e depois já mostro para vocês. Enquanto se eu estiver na câmera 1, ele já não consegue focar de tão próximo que está, então eu teria que me afastar mais até conseguir um foco suficiente. Pessoal, o que é que vocês têm que ter atenção no mercado de usado? De cara, a bateria. Eu acho que esse é o ponto principal. Como é um aparelho que já tem alguns anos de uso, foi lançado em 2021, você não vai achar um iPhone desse com 100% de bateria. Se você encontrar um aparelho desse com saúde de bateria 100%, você pode ter certeza, a bateria foi trocada ou pior, foi só resetada nos parâmetros via software e ela na verdade é uma bateria usada de anos e está informando para você que é 100%. Então a minha recomendação é procurem aparelhos onde a saúde de bateria esteja na faixa de 78 a 88%. Eu acho que é difícil um aparelho com tantos anos de uso estar fora dessa faixa. Esse aqui do review está com 85% de saúde, o aparelho nunca foi aberto. O segundo item que vocês têm que ter atenção, existe bypass que fazem para aparelhos roubados, para que sejam vendidos, com a informação, o SIM não funciona, ou só funciona o eSIM, etc. Então se você encontrar essa informação no anúncio, já fica com os dois pés atrás. Há uma boa chance desse aparelho ser roubado, e se você atualizar o iOS, provavelmente nenhum SIM mais vai funcionar. Então já fica aí essa informação. E o terceiro ponto para vocês terem atenção, existe um problema de hardware dessa linha do iPhone 13, que é quando a tela está
toda esbranquiçada, amarelada. Esse já é um problema mais sério, então você vai conseguir encontrar provavelmente nas fotos ou enquanto você está testando o aparelho antes de comprar do vendedor, e é um problema que exige a troca de tela, então portanto nem é algo barato de resolver. Então eu diria que esses são os 3 pontos principais para você que vai procurar um iPhone 13 Pro no mercado de usados. Se eu acho que o iPhone 13 Pro é uma boa opção em 2026, sim. Eu acho que é uma excelente opção, você ainda vai ter pelo menos 2 anos de atualização garantida. Lembrem que a Apple atualiza por muito tempo, então 2 anos é certo. Se tiver mais que isso, vai depender da estratégia de mercado da Apple daqui a alguns anos. Agora, o ponto principal é preço. Você tem que procurar um usado que esteja em bom estado de conservação, sem trincos, que nunca tenha sido aberto e nessa faixa de valores que eu falei no início do vídeo. Se passar desse valor, provavelmente já não vale a pena. Talvez valha a pena, né, em uma faixa de valor superior, pegar um outro modelo ou até partir para um Android novo, mas provavelmente você que está vendo esse vídeo não está com interesse em um iPhone intermediário novo, e sim você está querendo pegar um aparelho premium usado que vai te dar uma boa experiência de uso por mais alguns anos. Mas então me diz você acha que o iPhone 13 Pro é uma boa opção nesse ano ou há opções melhores? Comenta aqui qual é a tua opinião para aparelhos bons para 2026. Quero agradecer demais quem ficou aqui até o final. Se puder, curta, compartilha esse vídeo, se inscreve para dar aquela força no crescimento do canal e até a próxima!